Bom, pessoal, vamos dar sequência então à nossa aula. A gente vai começar a aula de hoje corrigindo os exercícios. Também os exercícios que nós iremos corrigir são livro 3, aula 9, página 74, exercícios 1 e 7 dos propostos, tá certo? Então vamos lá. Vou espelhar a minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar. Quem tiver o livro aí, sugiro que pegue também para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Samir, fala para mim qual foi a dúvida no exercício 1, por favor. Você se confundiu? O que causou a confusão? Foram as alternativas? Foi a questão? Fala para mim, por favor, para a gente poder trabalhar a sua dúvida. A alternativa? Tá. Qual alternativa que você marcou, por favor? Hoje não, na real, não marquei. Eu fiquei meio assim até de assinar lá, tá ligado? Tá, então vamos resolver a questão. Ó, acompanha aqui, todo mundo, por gentileza. No ano de 1835, ocorreu em Salvador, Bahia, a Revolta dos Malês. Mas quem são os malês? O vocábulo malê deriva da palavra de língua iorubá e malê. Eram considerados malês os negros muçulmanos que resistiram e reagiram à imposição do catolicismo, mantendo sua crença e cultura. Bastante instruídos por vezes, até mais do que seus senhores, os malês organizaram inúmeros levantes. O mais conhecido é a Revolta dos Malês, que a gente vai trabalhar hoje, inclusive, tá bem? Vamos lá. Cenário alternativa correta. Vários africanos trazidos para o Brasil não aceitavam as imposições em sua nova moradia. Por exemplo, a proibição da religião islâmica trazida por alguns dos escravizados. Pode ser alguma coisa relacionada à Revolta dos Malês? O que vocês acham? Vamos ver a B. A Revolta dos Malês, ocorrida no período colonial, buscava a oficialização da religião muçulmana para todo o território brasileiro, além da abolição da escravatura. E aí? C. Malês eram considerados os negros revoltosos que misturavam a religião católica e a muçulmana para conseguirem maior influência na política baiana no segundo reinado. D. Dom Pedro II teve como política de seu reinado perseguir todos os negros que não seguiam a religião católica. Dentre as tentativas de manter religiões afro-brasileiras neste reinado, ocorreu a Revolta dos Malês. E aí, principal motivo de não ter havido sucesso na Revolta dos Malês foi a falta de instrução dos líderes e a dificuldade de comunicação entre as diferentes regiões africanas. Galera, nós vamos trabalhar a Revolta dos Malês hoje, tá? Em revoltas do período regencial. Então, primeira coisa, ela foi uma revolta do período regencial, não do segundo reinado. Então, aqui a gente exclui a alternativa D, tá certo? Os malês, a revolta dos malês teve a participação de pessoas que seguiam outras religiões, tá certo? Mas não é que eles se articularam com as outras religiões para conseguir maior influência, como coloca a C, tá bem? A questão, ela desmente a E, falando que os líderes muitas vezes eram mais instruídos do que os seus senhores, e na E ele coloca o contrário, tá bem? Sobra-nos a A e a B. Qual das duas vocês acham que se encaixa melhor nessa revolta? E aí? Muito bem, Luana. Não pode ser a B por uma palavrinha nela que está ali no final da primeira linha. A B diz o seguinte: a revolta dos malês ocorrida no período colonial. Todo o restante da alternativa está certo. O que ele coloca aqui, ó, buscava a oficialização da religião muçulmana para todo o território brasileiro, além da abolição da escravatura. Isso está certo. Eram reivindicações da revolta, só que a revolta dos malês ocorre no período regencial e não colonial. Por isso que nos sobra a A. Tá bem? Bom,
Vou fazer, então, na sequência, o Matheus pediu o 2, aí eu faço o 5 e, por último, o 7. Se alguém tiver mais algum outro exercício que quiser trabalhar, pode me falar, tá bem? Matheus, qual foi a sua dúvida nesses exercícios, por gentileza? Ô, João, não entendi o exercício mesmo, velho. Ele Não inteiro. entendeu a questão? Então, vamos lá, ó. Acompanhe aqui comigo. O universo ficcional de Machado de Assis é povoado pelos tipos sociais que se mesclavam na sociedade fluminense do século XIX: proprietários, rentistas, comerciantes, homens pobres, mas livres e escravos. Cruzam seus interesses e medem-se em seus poderes ou em sua falta de poder. É essa a configuração das personagens das obras Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. A tragédia do africano escravizado está exposta em contos violentos, e o capricho dos senhores proprietários dá o tom à narrativa, como Brás Cubas e Bento Santiago, o Bentinho, que contam suas histórias de modo a apresentar com um ar de naturalidade a prática das violências pessoais ou sociais mais profundas. Pergunta: violências sociais proliferaram no período regencial, momento em que eclodem rebeliões populares que foram duramente reprimidas. Caso de qual? Qual delas foi duramente reprimida? Vamos lá. A. Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ela acontece no período regencial? Não, a Guerra de Canudos acontece durante a República Velha. Pode excluir a, nem precisa continuar, tá certo? Por Então, quê? ô, João, aí eu fiquei em dúvida entre essas próximas que vão vir aí, a B e a C. Porque, tipo, Tá, a Farroupilha teve violência ou não? muito bem. A Farroupilha, Matheus, ela foi a única revolta resolvida por meio da diplomacia. Houve guerra, gente morreu, só que a resolução do conflito não foi um massacre igual aconteceu nos outros, tá? Na Revolução Farroupilha, você tem o fim do movimento a partir de um acordo diplomático entre o governo e os rebeldes, tá bem? Bom, Aham. vamos lá. A C, balaiada, originada no Maranhão, em regiões paupérrimas de cultivo de algodão e protagonizada por trabalhadores livres e escravos que contaram com o apoio de parte da elite local. E aí nós temos as outras alternativas, tá? A D, Guerra dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ele foi destruído ainda durante o período colonial, então a gente já exclui. E temos a revolta da Chibata, que também foi uma revolta que aconteceu durante a República Velha. Ah, mas eu preciso saber que essas revoltas não são as revoltas regenciais? Precisa. Tá mais fácil você saber quais são as revoltas regenciais, que é o assunto que a gente está estudando, né? Para que você elimine. Então, por eliminação, sobra a C. A C, ela ela fala a respeito da balaiada, né? Que é uma revolta que acontece durante o período regencial, e ela descreve originada do Maranhão, tal, e quem participou dela. Consegui entender, Matheus? Aham, entendi, João. Eu fiquei mais na dúvida entre a Farroupilha e a A balaiada. Balaiada. Mas É, beleza, entendi. então tá, fechou. Vamos lá para a gente poder terminar. Ô, João, então A, no gabarito deve estar errado, porque tá a 2 como se fosse a resposta certa a B. deixa eu olhar de novo aqui, peraí. Ele coloca a Farroupilha. Então, a questão está descrevendo a violência, né, das revoltas do período regencial. Ninguém está falando que a revolta regencial não foi uma revolta violenta. A gente está falando que a resolução dessa revolta ela foi diferente, tá certo? Enquanto nas outras revoltas a resolução também foi violenta, na Farroupilha você tem um acordo entre as duas partes, né, os rebeldes e o governo, tá bem? Aqui o que ele descreve, né, durou cerca de 10 anos, motivado contra a política de impostos, né, e o desejo separatista. Tá certo o que ele está descrevendo. A única coisa é que a Farroupilha ela não se encaixa na questão da violência que foi apresentada na questão. Beleza? Eu vou dar uma confirmada, uma conferida, né, e aí eu falo para vocês. Exatamente por isso, tá, Samir? Que eu acredito que a B ela esteja errada, mas eu vou conferir depois, ver se essa questão tem algum erro, e eu passo para vocês, porque se a questão aborda o tema da violência, e ele descreve, né, ele apresenta
a Farroupilha. A Farroupilha ela teve um desfecho diferente das outras, então ela não está atendendo aquilo que a questão está perguntando, diferentemente da Balaiada. Fechou? Hein, galera? Aham. Sim? Então vamos lá. O exercício 5, lá na página 276. Qual foi a dúvida no 5, pessoal? Matheus, você que perguntou, né? Qual dúvida você teve? Dessa vez foi o 5 inteiro, João. A questão? Então vamos lá. Aham. Considere os fragmentos a seguir. Lei de 18 de agosto de 1831 cria as guardas nacionais e extingue os corpos de milícia, guardas municipais e ordenanças. Aí embaixo. De tão conservadora e atuante, ela criou uma tradição estendendo a sua atuação até a Primeira República, sobretudo nas áreas rurais. Aí a questão. Assinale a alternativa que situa corretamente a criação da Guarda Nacional e as razões de sua permanência até a Primeira República. E eu quero que vocês me falem. Por que foram criadas as Guardas Nacionais? As Guardas Nacionais eram efetivos militares auxiliares ao Exército Brasileiro, ok? Comandadas pelas elites locais que recebiam os títulos de coronéis. Por que elas foram criadas? Fala para mim. Para reprimir as revoltas? Muito bem, as Guardas Nacionais foram criadas para reprimir as revoltas. Quais revoltas especificamente? Nossa, João, eu não sei não, velho. De que período que a gente está falando? Período regencial. Regencial, muito bem. Então, as Guardas Nacionais foram criadas no contexto do período regencial para reprimir as revoltas regenciais. Essa é Ah, uma tá. parte da resposta que vocês têm que encontrar na alternativa. Segunda parte, por que as guardas... Deixa eu ver como que ele coloca aqui, peraí. Por que elas permaneceram até a Primeira República, até a República Velha? Aí tem a ver com quem comandava. Quem comandava as Guardas Nacionais mesmo, que eu coloquei para vocês? Era o coronel, João? Eram os coronéis, muito bem. Quem que eram esses coronéis? Eles eram militares? Era dono de terra. Muito bem, eram os grandes latifundiários, né, os grandes proprietários de terra. Vocês conseguem enxergar alguma relação entre essa característica e o fato das guardas nacionais terem perdurado até a República Velha? Tem alguma coisa a ver com... Porque, tipo, na República Velha... Eu não lembro se foi na República Velha ou no primeiro... Ou no segundo reinado, né? Que teve aquelas relações de coronelismo, de voto de cabresto. Muito Essas bem, coisas. Matheus. Acho Foi que na tem a ver com República isso. Velha. Quem mandava no Brasil na República Velha, na verdade, quem proclamou a República e assumiu de vez o poder, né, a controle político do Brasil, foram essas elites, esses grandes proprietários. Tá bem? Então, uma vez que eles passaram a controlar politicamente o Brasil, eles mantiveram as guardas nacionais, que eram um dos sinais e uma das formas de exercerem o seu poder localmente. Tem alguma alternativa que se encaixa nisso que a gente descreveu? Dá uma olhadinha aí. Ô, Ana Carolina, desculpa, eu não vi sua mensagem. O exercício 3 também? Tá, eu faço ele na sequência, fechou? Desculpa, eu não tinha visto sua mensagem. E aí, João? vamos ver. Em meio às disputas entre moderados, exaltados e restauradores no Rio de Janeiro pelo governo central da regência e da ocorrência de revoltas nas províncias, a Guarda Nacional foi constituída pelas elites locais como força repressiva confiável, tornando-se uma das bases do poder local até a chamada República Oligárquica. E aí, todo mundo concorda? Todo mundo acredita que a seja correta? Ô, João, e aí também? Você pode ver se ela tá certa ou errada? Porque eu Vamos fiquei em ver dúvida. aí. Achei A. A Guarda Nacional foi estabelecida a partir de uma exigência dos liberais exaltados, como forma de institucionalizar o poder dos senhores locais nas províncias. Assim, a Guarda Nacional substituiu o exército na repressão das revoltas durante a regência e o Segundo Império,
perdurando como principal corporação militar do país até a Revolução Liberal de 30. O que está errado na E, Matheus, é que a Guarda Nacional substituiu o Exército, ela não substitui, tá? Ela era auxiliar ao Exército. Consegui entender? Aham. Então, a é a correta. Fechou? Beleza. Valeu, João. Nada, que isso. Vamos lá, exercício 3. Ana Carolina, qual foi a dúvida na 3, por favor? Fala para mim. Você ficou com dúvida na alternativa C? Tá, vamos lá então, ó. A questão fala da lei interpretativa do ato adicional, ok? Não precisa da gente ler o texto, tá certo? O que foi a lei interpretativa do ato adicional? A lei interpretativa do ato adicional foi criada na regência do Araújo Lima e ela tinha como objetivo principal anular as características descentralizadoras e que davam maior autonomia às províncias que haviam sido estabelecidas pelo ato adicional. Então, resumindo, a lei interpretativa do ato adicional tinha por objetivo anular as medidas liberais do ato adicional. Tá? Então, a lei interpretativa do ato adicional deve ser relacionada com o quê? A CIA diz o seguinte: a criação das assembleias legislativas provinciais, com deputados eleitos que possuem um relativo poder deliberativo. Então, as assembleias legislativas provinciais, elas foram criadas a partir do ato adicional. A lei interpretativa do ato adicional, ela anulava essas assembleias, tá certo? Sim? Vamos ver as outras alternativas? Olha aqui. A extinção da regência trina e a criação da regência una. Isso foi uma das coisas que a lei interpretativa do ato adicional fez? A B, a abolição do Conselho de Estado, principal órgão de assessoria do imperador. Foi essa lei que fez isso? A D, a criação da Guarda Nacional, subordinada ao Ministério da Justiça e, em grande parte, controlada pelos senhores de terra e de escravizados. Foi isso que a lei interpretativa fez? E aí? A diminuição dos poderes das assembleias legislativas provinciais, assegurando o retorno da centralização dos poderes. Qual dessas alternativas a gente pode marcar como sendo a correta? Fala para mim. A partir daquilo que a gente viu. Muito bem, a alternativa E. Tanto a B, quanto a C e a D, elas apresentam características do ato adicional, ou seja, medidas que o ato adicional tomaram. Perdão, medidas que o ato adicional tomou, tá bem? A E, ela apresenta um dos objetivos da lei interpretativa, que era o quê? Aquilo que eu falei no comecinho, reduzir a autonomia das províncias e reverter a descentralização, ou seja, centralizar novamente o poder, tá certo? E aí, para a gente fechar, a 7, tem mais algum outro exercício que vocês gostariam de trabalhar, galera? Se tiver, coloca para mim no chat, daqui a pouco eu olho e a gente resolve. Vamos lá. Samir, qual foi a dúvida no exercício 7? Fala para mim, por favor. Pera aí, João, pera aí. Tá, tô esperando. O que você não entendeu do exercício 7? Que tá falando de um produto vital, aí fala depois, porque é que ele resultou num conflito. Tá, É logo no negócio que tem que interpretar, assim, na introduçãozinha. tá. Então vamos lá, ó. Exercício 7, página 77. Vamos lá. A criação de gado se generalizou na região, assim como a transformação da carne bovina em charque, que é a carne seca. O charque era um produto vital. O que ele quis dizer com isso, galera? Antes disso, de qual região que a questão está falando do Brasil, a partir do que a gente já estudou? Fala para mim. Qual que é a região que se destacou na criação de gado aqui no nosso país?
Quem me ajuda? Muito bem, Mariana. A região sul do Brasil se destacou desde o período colonial na pecuária, tá certo? Cria-se gado para quê? Qual que é o objetivo principal na criação de gado? Vou dar uma dica. As características da nossa economia hoje em relação à pecuária não eram muito diferentes de lá atrás, tá? O objetivo. Eu crio gado para obter a carne, galera. Tá certo? Então ele chama o charque, né, que é a carne de sol, de produto vital. Por quê? Por conta da importância também deste produto para a economia local. Tá certo? Vamos lá para a questão. Pode-se afirmar que as questões envolvendo o charque resultaram num conflito ocorrido no período regencial que chegou até o início do segundo reinado no Brasil. Nesse sentido, é correto afirmar que qual foi o conflito que resultou desta questão envolvendo o Sul e o charque? A gente viu uma outra questão. Fala para mim o nome do conflito, por favor. Muito bem, Mariana. A Revolução Farroupilha, né? Ou a Guerra dos Farrapos, que a gente encontra em alguns locais. Tem alguma alternativa que apresenta esta revolta? Vamos ver a alternativa A. Espera aí. As questões envolvendo o charque foram um dos motivos da Guerra dos Farrapos iniciada no Rio Grande do Sul. E aí, o que vocês acham? Pode ser, não pode? Olha as outras alternativas rapidinho. Ocorreu na região mineradora? Não. A produção de charque em Mato Grosso? Não. A gente já viu que é no Rio Grande do Sul. A D. Após este conflito, o imperador Dom Pedro II autorizou a importação de charque do Uruguai e da Argentina. Tá bem? Não, não é o que aconteceu. Isso daqui é um cenário anterior à revolta e não posterior. Esse conflito começou com a disputa de áreas de pastagem para o gado entre produtores sulistas e os paulistas. Não, não tem nada a ver com o que está dizendo Naí. Então não sobra apenas a alternativa A. Samir, fala para mim se você entendeu o exercício 7. Agora, quando a gente trabalhar as revoltas regenciais, vai ficar mais fácil, tá bem? Para vocês poderem entender. Beleza? Galera, posso começar o assunto? Tem mais algum exercício que vocês gostariam de trabalhar? Tem mais alguma questão? Vamos lá então, galera, para a gente poder iniciar. Revoltas regenciais. Eu vou espelhar, vou começar, né, a apresentação. Qualquer dúvida me manda pelo áudio, por gentileza. Tá certo? Bom, então, nós iremos dar início às revoltas regenciais. Só para confirmar, a gente não começou esse assunto ainda, né, pessoal? A gente iria começar na semana passada, mas nós só terminamos os aspectos políticos do período regencial. Foi isso? Sim? Isso. Então vamos lá. Revoltas regenciais, para a gente dar início. Bom, quais são as características gerais dessas revoltas? Elas vão acontecer ao longo de todo o período regencial, né? Então, ao longo desse período, a gente vai ter a eclosão de 12 revoltas. É óbvio que a gente não vai trabalhar as 12, tá certo? Elas vão acontecer principalmente na segunda fase do período regencial que nós vimos na aula passada. Qual que é a segunda fase? É a fase conservadora, quando o Araújo Lima assume depois da renúncia do Diogo Feijó e começa a centralizar o poder e retirar a autonomia das províncias. Então, nessas revoltas que a gente vai ver aqui, um dos principais motivos foi este movimento de retirada da autonomia e centralização do poder. Tá bem? Elas vão causar uma grande instabilidade no cenário político brasileiro. Essa instabilidade vai ser um dos argumentos utilizados pelo Clube da Maioridade, aquele grupo político formado pelos liberais, que tinha por objetivo antecipar a maioridade de Dom Pedro II, para que ele então pudesse ser coroado imperador. Então eles vão alegar, o Brasil vai se fragmentar, a falta do imperador está gerando instabilidade, e a prova disso eram essas revoltas que a gente vai estudar, tá certo? Bom, quais revoltas a gente vai estudar? Aquelas que começaram
em 1835. Então, de 1835 até o final do período regencial e algumas se estendendo até o comecinho do segundo reinado. Tá bem? Vamos lá. Aqui tem um mapa para vocês que mostra onde aconteceram as revoltas que nós iremos estudar. Então, se vocês observarem aqui, em ordem, nós vamos trabalhar a cabanagem, que acontece na atual região do Pará. Depois, a revolta dos malês, que acontece na capital da Bahia, Salvador. Estou fazendo por ordem cronológica, tá bem? Depois, a Revolução Farroupilha, que o mapa coloca como Guerra dos Farrapos, tá, no Rio Grande do Sul, e deveria estar pintado também em Santa Catarina. Por quê? Porque o movimento se estende até lá também. A Sabinada, que acontece na Bahia, e a Balaiada. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sim? Bom, então nós começamos com a cabanagem que acontece aqui no Pará, entre 1835 e 1840. Certo? Bom, quais são as características gerais? Aqui a gente vai estabelecer um padrão. Qual? Nós vamos, em todas as revoltas, apresentar características gerais, a revolta, ou seja, como que a revolta aconteceu, e as consequências, como que ela acabou. Então, a primeira característica que a gente vai apresentar em todas elas é onde essa revolta ocorreu. Aqui no mapa dá para a gente ver, mas esse mapa não está presente nos outros slides. Então, para constar, a cabanagem acontece no Grão-Pará, hoje região norte do Brasil. Bom, o nome do movimento é um nome pejorativo e vocês vão perceber isso em outros movimentos também. A história, pessoal, infelizmente, ela é escrita pelo lado vencedor, ou seja, não é dado voz àqueles que perdem na nossa história, pelo menos não era, ok? Então, esses nomes e demais características que são apresentadas, elas são do ponto de vista daqueles que venceram. Então, nessa revolta em específico, o nome, ele reflete um apelido pejorativo que foi dado aos participantes desse movimento devido à pobreza deles, galera. O fato de eles viverem em cabanas, em palafitas, do jeito que vocês estão vendo ali na imagem, muitas vezes amontoadas nas margens dos rios, refletia as condições sociais das pessoas que participaram deste movimento. Então, cabanagem reflete a pobreza dos envolvidos neste movimento, tá? O nome. Bom, então, que nem eu falei para vocês, né? Ela começa a partir de uma insatisfação, e essa insatisfação, além da questão social, que eu apresento para vocês na sequência, também estava relacionada com a influência portuguesa na região. Pessoal, o Brasil já era independente, já havíamos passado, inclusive, pelo primeiro reinado, porém, o fato de Dom Pedro I ser português manteve muitos privilégios de portugueses, especialmente comerciantes, em várias províncias do Brasil. Isso gerou revoltas em algumas delas, como é o caso da cabanagem no Grão-Pará. Como que a revolta começou? Essa revolta, ela contou com a adesão de diversos setores da sociedade, tá? E aqui a gente vai dividir em dois grupos principais, elite e camadas populares. Apesar desses dois grupos estarem envolvidos no movimento, os interesses deles, ou seja, o motivo pelos quais eles estavam participando, eram diferentes também, ok? O que a elite queria? A elite queria maior poder político na província. O que as camadas populares queriam? Que nem eu adiantei para vocês, elas queriam melhores condições de vida. Fala para mim se está tudo certo até essa parte, galera. Sim ou não? Tudo sim, João. Certo. Então, vamos seguindo, então. Qualquer coisa vocês me chamam. Bom, em 1835, a revolta eclode, os rebeldes assumem o governo do Grão-Pará após capturarem e executarem o governador, ok? E a partir daquele momento, Belém passa a ser o grande centro da revolta. Bom, assim que eles tomam o poder, os rebeldes formam um governo revolucionário, e esse governo revolucionário ele declara-se fiel à monarquia, porém afastado das decisões políticas da regência. O que significa isso? Eu não quero separar a região do Brasil, eu apenas não quero ficar sob o comando dos regentes. Ou seja, quando o Brasil voltar a ser uma monarquia, quando o Brasil voltar a ter um imperador, eu volto a fazer parte do Brasil. É basicamente isso que eles declararam. Estão entendendo por que eles usaram essas revoltas, eles quem? Os liberais, para justificar a antecipação da maioridade do imperador? Eles disseram o seguinte, se o imperador tivesse no trono, isso não teria acontecido. Tá bem? Aquilo que eu comentei com vocês
em outras ocasiões ao longo do estudo do período regencial, tá certo? Bom, como que termina este movimento? Como ele era formado por grupos sociais bastante heterogêneos, cada um com interesses específicos, esses conflitos de interesses fez com que ocorressem assassinatos e disputas pelo poder ao longo do período em que eles assumiram o controle da província. Essas disputas de poder, assassinatos, enfraqueceram o movimento. Tá bem? O último líder do movimento foi um cara chamado Eduardo Angelim. Ele invade militarmente Belém, toma o controle do movimento, e aí ele vai adotar algumas medidas que atendiam aos interesses das classes menos favorecidas, né? Ele vai expropriar terras, expropriar armazéns, estoques de alimentos, tá bem? E aí, galera, o governo regencial, se aproveitando dessa instabilidade, desse enfraquecimento do movimento, desses conflitos de interesse que aconteciam dentro dele, envia tropas do exército. Essas tropas contaram com o auxílio de mercenários, soldados mercenários ingleses, e depois de muita resistência por parte dos cabanos, o movimento ele é sufocado. Okay? Ele foi um movimento extremamente violento, que deixou um saldo final de 30 mil mortos. Certo até aqui? Hein, galera? Sim? Certo. Então vamos seguir. Bom, Revolta dos Malês, que a gente trabalhou ali nas questões, aconteceu em 1835, tá bem? O que foi a Revolta dos Malês? Vamos colocar aqui, características gerais. Ela acontece na Bahia, ok? Mais especificamente na cidade de Salvador, hoje região Nordeste. O nome, igual a questão trouxe para vocês, nome do movimento, né? Revolta dos Malês. Quem que eram esses malês? Malês eram os escravos africanos, né? Que trazidos ao Brasil e que professavam o Islã. Eles vieram de regiões na África onde o islamismo era a religião oficial. Então, aqui no Brasil, esses escravos que seguiam o Islã eram chamados de malês, tá certo? Bom, apesar desses escravos estarem envolvidos no movimento, eles não eram os únicos, ou seja, a Revolta dos Malês não foi um movimento que contou apenas com a participação de escravos que professavam o Islã. Também participaram deste movimento adeptos do culto aos orixás e também católicos. Beleza? Bom, essa composição do movimento, escravos que seguiam o Islã, escravos que cultuavam os orixás, católicos, era um reflexo da composição social de Salvador no período em que a revolta aconteceu, ou seja, na primeira metade do século XIX. Salvador e a sociedade de Salvador era uma sociedade bastante heterogênea, composta por diversos grupos, e esses grupos com características bastante singulares. Então, a revolta nada mais foi do que um reflexo dessa composição social de Salvador, tá bem? Seguindo. Este movimento foi um movimento urbano, galera, diferente de outros movimentos que aconteceram, que as revoltas eclodem no ambiente rural. A revolta dos malês ela vai eclodir em um ambiente urbano. Por quê? Porque a cidade de Salvador foi quem favoreceu e facilitou a organização do movimento. De que jeito? Galera, era muito comum, tá bem, nas cidades, a utilização dos chamados escravos de ganho. O que eram os escravos de ganho? Eram escravos colocados nas ruas para venderem produtos para os seus senhores. Então ele ficava ali sentado ou ficava andando e comercializando esses produtos. No final do dia ele voltava, né, para casa do seu senhor com os produtos que haviam sobrado e o dinheiro da venda dos outros, tá bem? Nessas andanças pela rua, esses escravos acabavam entrando em contato com outros escravos também, outros escravos de ganho, inclusive. Então, o ambiente urbano de Salvador favoreceu a articulação deste movimento entre os escravos, coisa que não teria acontecido, por exemplo, em um ambiente rural. Por quê? Porque no trabalho na lavoura, esses escravos eram constantemente fiscalizados pelos feitores, não havia contato entre escravos de fazendas diferentes, ou quando acontecia, era muito difícil, ok? Coisas que no ambiente urbano já eram completamente diferentes. Quais eram as propostas dos malês? Eles tinham 3 campos de propostas: de cunho religioso, de cunho social e de cunho político. Qual era a reivindicação de cunho religioso? Acredito que a gente já consegue subentender a partir dessa característica do movimento, né?
Afinal, como eles eram islâmicos e não podiam professar sua fé aqui no Brasil, no campo religioso, eles queriam, então, a desoficialização do cristianismo como a religião do Brasil. Então, o cristianismo não seria mais a religião oficial do Brasil e queriam instituir o islamismo como a religião oficial. Tá bem? De cunho social, eles pretendiam abolir a escravidão, afinal eram escravos, estavam submetidos a essas condições. E de cunho político, nós temos a intenção de tomar o poder. Afinal, eles só conseguiriam implementar essas outras coisas se eles tomassem o poder na região. Como que a revolta começa? Um dos locais utilizados pelos malês para poderem fazer os seus encontros, as suas reuniões, ele é descoberto, ele é invadido, né, por soldados, e uma vez que eles são descobertos, eles começam o movimento, começam a atacar quartéis, começam a sitiar, ou seja, cercar, né, tomar pontos dentro da cidade de Salvador. E nisso, pessoas vão sendo assassinadas e vai virando aquela bagunça, tá certo? Bom, como que esse movimento termina? Galera, do mesmo jeito que vários outros terminaram. A Guarda Nacional, que a gente viu que foi criada exatamente para este fim, mais destacamentos do Exército, da polícia e também civis armados ajudaram a sufocar este movimento. Fala para mim por que esses civis ajudaram a sufocar o movimento, galera. Algum palpite? Povo? Eu não sei não, João. Vamos lá, então, para a gente poder encerrar. Galera, eles estavam ou foram influenciados, né, pela independência do Haiti. A independência do Haiti começa a partir de um levante de escravos que tomam o poder. Só que as consequências disso foi o assassinato, enfim, muita coisa aconteceu ali no Haiti. Tá, os seus senhores, por exemplo, a população branca ela foi morta, enfim, que não conseguiu fugir, né? Então, aqui no Brasil, os livres, né, os brancos temiam que acontecesse lá em Salvador o mesmo que aconteceu no Haiti. Então, para impedir, para evitar isso, essa população civil livre, armada, ajuda a Guarda Nacional e a polícia a sufocar o movimento. Tá bem? Galera, fala para mim se está tudo certo até aqui. Fala para mim se vocês têm alguma dúvida. Sim ou não, povo? Tá tranquilo, João. Tranquilo? Então tá, Pinta de ó, boa. semana que vem eu volto na Revolução Farroupilha e aí a gente já entra, assim que nós terminarmos essa revolta, em Segundo Reinado. Combinados? Beleza? Galera, valeu pela atenção de vocês, pela paciência, pela participação. Um grande abraço para todo mundo, boa semana e até semana que vem. Valeu. Falou. Valeu, João. Falou, João. Tchau, João. Boa semana. Obrigada. Falou.